Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo, e tão imunda estava eu naquele meu súbito conhecimento indireto de mim, que abri a boca para pedir socorro. Eles dizem tudo, a Bíblia, eles dizem tudo, mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos me chamarão de enlouquecida. Pessoas iguais a mim haviam dito. No entanto, entendê-las seria minha derrocada. Mas não comereis das impuras, quais são a águia e o grifo e o esmerilhão. E nem a coruja, e nem o cisne, e nem o morcego, nem a cegonha, e todo o gênero de corvos. Eu estava sabendo que o animal imundo da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz. Pois há coisas criadas que nunca se enfeitaram e conservaram-se iguais ao momento em que foram criadas, e somente elas continuaram a ser a raiz ainda toda completa. E porque são a raiz é que não se podia comê-las, o fruto do bem e do mal. Comer a matéria viva me expulsaria de um paraíso de adornos e me levaria para sempre a andar com um cajado pelo deserto. Muitos foram os que andaram com um cajado pelo deserto. Pior, me levaria a ver que o deserto também é vivo e tem umidade, e a ver que tudo está vivo e é feito do mesmo. Para construir uma alma possível, uma alma cuja cabeça não devore a própria cauda, a lei manda que só se fique com o que é disfarçadamente vivo. E a lei manda que quem comer do imundo, que o coma sem saber, pois quem comer do imundo sabendo que é imundo, também saberá que o imundo não é imundo. É isso? E tudo que anda de rastos e tem asas será impuro e não se comerá. Abri a boca espantada era para pedir um socorro. Por quê? Por que não queria eu me tornar imunda quanto a barata? Que ideal me prendia ao sentimento de uma ideia? Por que não me tornaria eu imunda, exatamente como eu toda me descobria? O que temia eu? Ficar imunda de quê? Ficar imunda de alegria, pois agora entendo que aquilo que eu começara a sentir já era alegria, o que eu ainda não reconhecera nem entendera. No meu mudo pedido de socorro eu estava lutando, era contra uma vaga primeira alegria que eu não queria perceber em mim, porque mesmo vaga já era horrível. Era uma alegria sem redenção. Não sei te explicar, mas era uma alegria sem a esperança. Ah, não retires de mim a tua mão. Eu me prometo que talvez até o fim deste relato impossível, talvez eu entenda. Oh, talvez pelo caminho do inferno eu chegue a encontrar o que nós precisamos. Mas não retires tua mão, mesmo que eu já saiba que encontrar tem que ser pelo caminho daquilo que somos, se eu conseguir não me afundar definitivamente naquilo que somos. Vê, meu amor, já estou perdendo a coragem de achar o que quer que eu tinha de achar. Estou perdendo a coragem de me entregar ao caminho e já estou nos prometendo que nesse inferno acharei a esperança. Talvez não seja a esperança antiga, talvez se possa sequer chamar de esperança. Eu lutava porque não queria uma alegria desconhecida. Ela seria tão proibida pela minha futura salvação quanto o bicho proibido que foi chamado de imundo. E eu abria e fechava a boca em tortura para pedir socorro, pois então ainda não me havia ocorrido inventar esta mão que agora inventei para segurar a minha. No meu medo de ontem eu estava sozinha e queria pedir socorro contra a minha primeira desumanização. A desumanização é tão dolorosa como perder tudo, meu amor.
Eu abria e fechava a boca para pedir socorro, mas não podia nem sabia articular. É que eu não tinha mais o que articular. Minha agonia era como a de querer falar antes de morrer. Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa ia morrer, e eu queria articular a palavra que pelo menos resumisse aquilo que morria. Afinal, consegui pelo menos articular um pensamento. Estou pedindo socorro. Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro, eu não tinha nada a pedir. De repente era isso, eu estava entendendo que pedir era ainda os últimos rostos de um mundo apelável que mais e mais se estava tornando remoto. E eu continuava a querer pedir. Era para ainda me agarrar aos últimos restos de minha civilização antiga, agarrar-me para não me deixar ser arrastada pelo que agora me reivindicava, e ao que, num gozo sem esperança, eu já cedia. Eu já queria ceder. Ter experimentado já era o começo de um inferno de querer, querer, querer. A minha vontade de querer era mais forte do que a minha vontade de salvação. Cada vez mais eu não tinha o que pedir e via com fascínio e horror os pedaços de minhas podres roupas de múmia caírem secas no chão. Eu assistia à minha transformação de crisálida em larva úmida. As asas aos poucos encolhiam-se crestadas e um ventre todo novo e feito para o chão, um ventre novo renascia. Sem desfitar a barata, fui me abaixando até sentir que meu corpo encontrava a cama e sem desfitar a barata, sentei-me. Agora era com os olhos erguidos que eu via. Agora debruçada sobre a própria cintura, ela me olhava de cima para baixo. Eu havia prendido defronte de mim o imundo do mundo e desencantar a coisa viva. Eu perdera as ideias. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Santa Maria, Mãe de Deus, ofereço-vos a minha vida em troca de não ser verdade aquele momento de ontem. A barata com a matéria branca me olhava. Não sei se ela me via, não sei o que uma barata vê, mas ela e eu nos olhávamos e também não sei o que uma mulher vê. Mas se seus olhos não me viam, a existência dela me existia. No mundo primário onde eu entrara, os seres existem os outros como modo de se verem. E nesse mundo que eu estava conhecendo, há vários modos que significam ver, um olhar o outro sem vê-lo, um possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali também. Tudo isso também significa ver. A barata não me via diretamente, ela estava comigo. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. E eu via. Não havia como não vê-la, não havia como negar. Minhas convicções e minhas asas se crestavam rapidamente e não tinham mais finalidade. Eu não podia mais negar. Não sei o que é que eu não podia mais negar, mas já não podia mais. E nem podia mais me socorrer como antes de toda uma civilização que me ajudaria a negar o que eu via. Eu a via toda, a barata. A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, ela mesma não tem um lado direito nem avesso. Ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto, fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava.
E não era um rosto, era uma máscara de escafandrista, aquela gema preciosa, ferruginosa. Os 2 olhos eram vivos como 2 ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Seriam salgados os seus olhos se eu os tocasse, já que cada vez mais imunda eu gradualmente ficava. Se eu os tocasse com a boca, eu os sentiria salgados. Eu já havia experimentado na boca os olhos de um homem e pelo sal na boca soubera que ele chorava. Mas ao pensar no sal dos olhos negros da barata, de súbito recuei de novo e meus lábios secos recuaram até os dentes, os répteis que se movem sobre a terra. Na reverberação parada da luz do quarto, a barata era um pequeno crocodilo lento, o quarto seco e vibrante, eu e a barata pousadas naquela secura como na crosta seca de um vulcão extinto. Aquele deserto onde eu entrara e também nele descobria a vida e o seu sal. De novo a parte branca da barata espremeu-se talvez menos de 1 milímetro para fora. Dessa vez eu mal e mal percebera o movimento ínfimo que a matéria dela fizera. Eu olhava abismada, quieta. Nunca até então a vida me havia acontecido de dia, nunca à luz do sol. Só nas minhas noites é que o mundo se revolvia lentamente. Só que aquilo que acontecia no escuro da própria noite também acontecia ao mesmo tempo nas minhas próprias entranhas, e o meu escuro não se diferenciava do escuro de fora. E de manhã, ao abrir os olhos, o mundo continuava sendo uma superfície. A vida secreta da noite em breve se reduzia na boca ao gosto de um pesadelo que some. Mas agora a vida estava acontecendo de dia, inegável e para ser vista, a menos que eu desviasse os olhos. E eu ainda poderia desviar os olhos, mas é que o inferno já me tomara, meu amor, o inferno da curiosidade malsã. Eu havia estado vendendo a minha alma humana porque ver já começara a me consumir em prazer. Eu vendia o meu futuro, eu vendia a minha salvação, eu nos vendia. Estou pedindo socorro, gritei-me então de repente com a mudez dos que têm gradualmente a boca entulhada pelas areias movediças. Estou pedindo socorro, pensei quieta e sentada. Mas nenhuma vez me ocorreu levantar-me e ir-me embora, como se isso já fosse impossível. A barata e eu tínhamos sido soterradas numa mina. A balança tinha agora um prato único e nesse prato estava a minha profunda recusa de baratas. Mas agora recusa de baratas eram meras palavras e eu também sabia que na hora de minha morte eu também não seria traduzível por palavra. De morrer, sim, eu sabia, pois morrer era o futuro e é imaginável, e de imaginar eu sempre tivera tempo. Mas o instante este, a atualidade, isso não é imaginável. Entre a atualidade e eu não há intervalo. É agora em mim. Entende? Morrer eu sabia de antemão, e morrer ainda não me exigia. Mas o que eu nunca havia experimentado era o choque com o momento chamado já. Hoje me exige hoje mesmo. Nunca antes soubera que a hora de viver também não tem palavra. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria da vida.
A hora de viver é um ininterrupto lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. 2 portões se abriam e nunca tinham parado de se abrir, mas abriam-se continuamente para o nada. A hora de viver é tão infernalmente inexpressiva que é o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que me era eu. E, portanto, se tornava invisível como eu me era invisível e tornava-se o nada. As portas, como sempre, continuavam a se abrir. Finalmente, meu amor, sucumbi e tornou-se um agora. Finalmente, meu amor, sucumbi e tornou-se um agora. Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Era assim. O país estava em 11 horas da manhã. Superficialmente, como um quintal que é verde da mais delicada superficialidade. Verde, verde. Verde é um quintal. Entre mim e o verde, a água do ar. O verde, a água do ar. Vejo tudo através de um copo cheio, nada se ouve. No resto da casa, a sombra está toda inchada. A superficialidade madura. São 11 horas da manhã no Brasil. É agora. Trata-se exatamente de agora. Agora é o tempo inchado até os limites. 11 horas não tem profundidade. 11 horas está cheio das 11 horas até as bordas do copo verde. O tempo freme como um balão parado. O ar fertilizado e arfante. Até que num hino nacional, a badalada das 11h30 corte as amarras do balão. E de repente nós todos chegaremos ao meio-dia, que será verde como agora. Acordei de súbito do inesperado oásis verde onde por um momento eu me refugiara toda plena. Mas eu estava no deserto, e não é só no ápice de um oásis que é agora. Agora também é no deserto e pleno. Era já. Pela primeira vez na minha vida tratava-se plenamente de agora. Esta era a maior brutalidade que eu jamais recebera, pois a atualidade não tem esperança e a atualidade não tem futuro. O futuro será exatamente de novo uma atualidade. Eu estava tão assustada que ainda mais quieta ficara dentro de mim, pois parecia-me que finalmente eu ia ter que sentir. Parece que vou ter que desistir de tudo o que deixo atrás dos portões. E eu sabia, que se atravessasse os portões que estão sempre abertos, entraria no seio da natureza. Eu sabia que entrar não é pecado, mas é arriscado como morrer. Assim como se morre sem se saber para onde, e esta é a maior coragem de um corpo. Entrar só era pecado porque era a danação de minha vida, para a qual eu depois não pudesse talvez mais regredir. Eu talvez já soubesse que a partir dos portões não haveria diferença entre mim e a barata, nem aos meus próprios olhos, nem aos olhos do que é Deus. Foi assim que fui dando os primeiros passos no nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida, e abandonando a minha vida. O pé pisou no ar e entrei no paraíso ou no inferno. No núcleo. Passei a mão pela testa. Com alívio notava que finalmente havia começado a suar.
Até um pouco antes fora apenas aquela secura quente que nos crestava a nós duas. Agora eu começava a me umedecer. Ah, como estou cansada! Meu desejo agora seria o de interromper tudo isto e inserir neste difícil relato, por pura diversão e repouso, uma história ótima que eu vi um dia desses sob o motivo por que um casal se separou. Ah, conheço tantas histórias interessantes e também poderia, para descansar, falar na tragédia. Conheço tragédias. Meu suor me aliviava. Olhei para cima, para o teto. Com um jogo de feixes de luz, o teto se arredondara e transformara-se no que me lembrava uma abóboda. A vibração do calor era como a vibração de um oratório cantado. Só minha parte auricular sentia. Cântico de boca fechada, som vibrando surdo como o que está preso e contido. Amém, amém. Cântico de ação de graças pelo assassinato de um ser por outro ser. Assassinato mais profundo, aquele que é um modo de relação, que é um modo de um ser existir o outro ser. Um modo de nos vermos e nos sermos e nos termos assassinado, onde não há vítima nem algoz, mas uma ligação de ferocidade mútua. Minha luta primária pela vida. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Esperei que aquele som mudo e preso passasse, mas a vastidão dentro do quarto pequeno aumentava. O mudo oratório alargava-o em vibrações até a rachadura do teto. O oratório não era prece, não pedia nada, as paixões em forma de oratório. A barata de súbito vomitou pela sua fenda mais um surto branco e fofo. Ah, mas a quem peço socorro, se tu também, pensei então em direção a um homem que já fora meu, se tu também não me servirias agora. Pois como eu, tu quiseste transcender a vida e assim a ultrapassaste. Mas agora eu não vou mais poder transcender. Vou ter que saber e irei sentir a quem eu quis pedir socorro. Reza por mim, minha mãe, pois não transcender é um sacrifício. E transcender era antigamente o meu esforço humano de salvação. Havia uma utilidade imediata em transcender. Transcender é uma transgressão, mas ficar dentro do que é, isso exige que eu não tenha medo. E vou ter que ficar dentro do que é. Há alguma coisa que precisa ser dita? Não sentes que há alguma coisa que precisa ser sabida? Mesmo que depois eu tenha que a transcender, mesmo que depois o transcender nasça fatalmente de mim como o hábito de quem está vivo. Mas depois do que sei, aceitarei com um hálito de respiração, ou como um miasma? Não como um miasma. Tenho piedade de mim. Quero que, se o transcender me vier fatalmente, que seja como o hálito que nasce da própria boca, da boca que existe, e não de uma boca falsa aberta num braço ou na cabeça. Era com alegria infernal que eu como que ia morrer. Eu começava a sentir que meu passo mal assombrado seria irremediável e que eu estava, pouco a pouco, abandonando a minha salvação humana. Sentia que o meu de dentro, apesar de matéria fofa e branca, tinha, no entanto, força de rebentar meu rosto de prata e beleza. Adeus, beleza do mundo. Beleza que me é agora remota e que não quero mais. Estou sem poder mais querer a beleza. Talvez nunca tivesse querido mesmo, mas era tão bom. Eu me lembro como o jogo da beleza era bom. A beleza era uma transmutação contínua. Mas com alívio infernal eu me despeço dela. O que sai do ventre da barata não é transcendentável. Ah, não quero dizer que é o contrário da beleza.
contrário de beleza. Nem faz sentido. O que sai da barata é: hoje, bendito o fruto de teu ventre. Eu quero a atualidade sem enfeitá-la com um futuro que a redima, nem com uma esperança. Até agora, o que a esperança queria em mim era apenas escamotear a atualidade. Mas eu quero muito mais que isso. Quero encontrar a redenção no hoje, no já, na realidade que está sendo e não na promessa. Quero encontrar a alegria nesse instante. Quero o Deus naquilo que sai do ventre da barata. Mesmo que isto, em meus antigos termos humanos, signifique o pior e, em termos humanos, o infernal. Sim, eu queria, mas ao mesmo tempo segurava com as 2 mãos a boca do estômago. Não posso. Implorei para um outro homem que também ele nunca pudera e jamais poderia. Não posso. Não quero saber de que é feito aquilo que até agora eu chamaria de o nada. Não quero sentir diretamente na minha boca tão delicada o sal dos olhos da barata, porque, minha mãe, eu me habituei a encharcado de camadas e não a simples umidade da coisa. Foi pensando no sal dos olhos da barata que, num suspiro de quem vai ser obrigado a ceder mais um passo, percebi que ainda estava usando a antiga beleza humana. Sal. Também a beleza do sal e a beleza das lágrimas eu teria de abandonar. Também isso, pois o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. Pois o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. Não havia sal naqueles olhos. Eu tinha certeza de que os olhos da barata eram insossos. Para o sal eu sempre estivera pronta. O sal era a transcendência que eu usava para poder sentir um gosto e poder fugir do que chamava de nada. Para o sal eu estava pronta. Para o sal eu toda me havia construído. Mas o que minha boca não saberia entender era o insosso. O que eu toda não conhecia era o neutro. E o neutro era a vida que eu antes chamava de o nada. O neutro era o inferno. O sol caminhara um pouco e fixara-se em minhas costas. Também ao sol estava a barata bipartida. Não posso fazer nada com você, barata. Não quero fazer nada por você. É que não se tratava mais de fazer alguma coisa. O olhar neutro da barata me dizia que não se tratava disso e eu o sabia. Só que não estava suportando ficar apenas sentada e sendo. E então queria fazer. Fazer seria transcender. Transcender é uma saída. Mas chegara o momento de não se tratar mais disso, pois a barata não sabia de esperança ou piedade. Se ela não estivesse presa e se fosse maior que eu, com neutro prazer ocupado ela me mataria. Assim como o violento neutro da sua vida admitia que eu, por não estar presa e por ser maior que ela, que eu a matasse. Essa era a espécie de tranquila ferocidade neutra do deserto onde estávamos. E seus olhos eram insossos, não salgados como eu quereria. Sal seria o sentimento e a palavra e o gosto. Eu sabia que o neutro da barata tem a mesma falta de gosto de sua matéria branca. Sentada, eu estava consistindo. Sentada, consistindo, eu estava sabendo que se não chamasse as coisas de salgadas ou doces, de tristes ou alegres ou dolorosas, ou mesmo com entretons de maior sutileza, que só então eu não estaria mais transcendendo e ficaria na própria coisa. Essa coisa cujo nome desconheço, era essa coisa que, olhando a barata, eu já estava conseguindo chamar sem nome. Era-me nojento o contato com essa coisa sem qualidades nem atributos. Era repugnante a coisa viva que não tem nome, nem gosto, nem cheiro. Insipidez. O gosto agora não passava de um travo,
o meu próprio travo. Por um instante, então, senti uma espécie de abalada felicidade por todo o corpo. Um horrível mal-estar feliz em que as pernas me pareciam sumir, como sempre em que eram tocadas as raízes de minha identidade desconhecida. Pelo menos eu já entrara a tal ponto na natureza da barata que já não queria fazer nada por ela. Estava me libertando de minha moralidade, e isso era uma catástrofe sem fragor e sem tragédia. A moralidade seria simplório pensar que o problema moral em relação aos outros consiste em agir como se deveria agir, e o problema moral consigo mesmo é conseguir sentir o que se deveria sentir. Sou moral à medida que faço o que devo e sinto como deveria? De repente, a questão moral me parecia não apenas esmagadora, como extremamente mesquinha. O problema moral, para que nos ajustássemos a ele, deveria ser simultaneamente menos exigente e maior, pois como o ideal é ao mesmo tempo pequeno e inatingível, pequeno se atinge, inatingível porque nem ao menos se atinge, o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Era no Novo Testamento que estava dito? A solução tinha que ser secreta. A ética da moral é mantê-la em segredo. A liberdade é um segredo. Embora eu saiba que, mesmo em segredo, a liberdade não resolve a culpa, mas é preciso ser maior que a culpa. A minha ínfima parte divina é maior que a minha culpa humana. O Deus é maior que minha culpa essencial. Então prefiro o Deus à minha culpa. Não para me desculpar e para fugir, mas porque a culpa me amesquinha. Eu já não queria fazer nada pela barata. Estava me libertando de minha moralidade. Embora isso me desse medo, curiosidade e fascínio, e muito medo. Não vou fazer nada por ti, também eu ando de rojo. Não vou fazer nada por ti porque não sei mais o sentido de amor como antes eu pensava que sabia. Também do que eu pensava sobre amor, também disso estou me despedindo. Já quase não sei mais o que é, já não me lembro. Talvez eu ache um outro nome, tão mais cruel a princípio e tão mais ele mesmo. Ou talvez não ache. Amor é quando não se dá nome à identidade das coisas. Mas agora sei de algo horrível. Sei o que é precisar, precisar, precisar. E é um precisar novo, num plano que só posso chamar de neutro e terrível. É um precisar sem nenhuma piedade pelo meu precisar e sem piedade pelo precisar da barata. Estava sentada, quieta, suando, exatamente como agora, e vejo que há alguma coisa mais séria e mais fatal e mais núcleo do que tudo o que eu costumava chamar por nomes. Eu, que chamava de amor a minha esperança de amor. Mas agora é nesta atualidade neutra da natureza da barata e do sono vivo do meu corpo que eu quero saber o amor. E quero saber se a esperança era uma contemporização com o impossível, ou se era um adiantamento do que é possível já, e que eu só não tenho por medo. Quero o tempo presente que não tem promessa, que está sendo. Este é o núcleo do que eu quero e tento. Este é o núcleo que eu jamais quis. A barata me tocava toda com seu olhar negro, facetado, brilhante e neutro. E agora eu começava a deixá-la me tocar. Na verdade, eu havia lutado a vida toda contra o profundo desejo de me deixar ser tocada. E havia lutado porque não tinha podido me permitir a morte daquilo a que eu chamava de minha bondade. A morte da bondade humana. Mas agora eu não queria mais lutar contra. Tinha que existir uma bondade tão outra que não se pareceria com bondade. Eu não queria mais lutar. Com nojo, com desespero, com coragem,
Eu cedia. Ficara tarde demais e agora eu queria. Só naquele instante exato é que eu queria? Não, senão já teria saído do quarto muito antes ou simplesmente mal teria visto a barata. Quantas vezes antes as baratas me haviam acontecido e eu me desviara para outros caminhos? Eu cedia, mas com medo e dilaceramento. Pensei que se o telefone tocasse eu precisaria atender e ainda seria salva. Mas, como a lembrança de um mundo extinto, lembrei-me de que havia desligado o telefone. Se não fosse isso, ele soaria, eu fugiria do quarto para atender e nunca mais, nunca mais voltaria. Lembrei-me de ti quando beijara teu rosto de homem. Devagar, devagar, beijara. E quando chegar o momento de beijar teus olhos, lembrei-me de que então eu havia sentido sal na minha boca e que o sal de lágrimas nos teus olhos era o meu amor por ti. Mas o que mais me havia ligado em susto de amor fora no fundo do sal, tua substância insossa e inocente e infantil. Ao meu beijo tua vida mais profundamente insípida me era dada, e beijar teu rosto era insosso e ocupado trabalho paciente de amor. Era a mulher tecendo um homem, assim como me havias tecido, neutro artesanato de vida.